Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos. Sextou aqui no YouTube. Vamos que vamos, trazendo o noticiário mais completo e rico em detalhes do Vasco para você. Num dia mágico, num dia em que o Clube da Cruz de Malta confirmou a renovação contratual de Felipe Coutinho por mais uma temporada. Coutinho agora é do Vasco e não tem mais essa de empréstimo. Todos os detalhes dessa negociação, desse fico do jogador, eu vou te contar já já. E num dia que o torcedor potiguar esperava o Vasco lá em Natal, teve uma surpresa desagradável com o cancelamento do amistoso, né, que iria acontecer amanhã por lá. Motivos indigestos fizeram o Vasco e o Montevideo Wanderers suspenderem a viagem. E num dia novamente marcado por especulações, e olha que dessa vez se superaram ao cogitar o Richarlison, o atacante da seleção brasileira e do Tottenham da Inglaterra no Vasco. Não só ele, como outros jogadores estrangeiros, mas eu vou te contar tudinho que eu apurei e você me acompanha até o final, viu? Portanto, antes, dê aquela moral de sempre, deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós aí nesta plataforma e dê aquela fortalecida no canal. Bom, meus amigos, vamos começar com a melhor notícia do dia. Notícia essa que aconteceu agora no final da manhã. A renovação do mágico Felipe Coutinho. O cria de São Januário vai seguir no Vasco por mais uma temporada. A tão esperada rescisão contratual do Coutinho com Aston Villa aconteceu hoje e na mesma hora o Vasco anunciou a renovação do jogador. E como eu já tinha trazido aqui desde o início dessas tratativas, o acerto entre o Vasco e o Coutinho já estava amarrado, já estava alinhado, já estava configurado, inclusive já tinha sido gravado todo esse vídeo sobre a renovação do craque, mas nada podia ser feito sem antes o Coutinho e o staff regularizarem a sua situação junto a um clube inglês que detinha o passe do jogador. O Coutinho tinha muito a receber deles, isso estava empacando o negócio, mas chegou a um denominador comum, cede daqui, cede dali. O Coutinho abriu mão de alguns valores para poder seguir no clube do seu coração e mais especificamente no futebol brasileiro, sem aquelas aventuras. Ele já estava acertado com o Vasco, tempo de contrato e salários, mas o Vasco estava de mãos atadas porque não tinha como fazer nada, né? E eu vou te contar que esse acerto já tinha acontecido lá atrás, desde antes da chegada do Admar Lopes. Faltava o Coutinho fechar com a Aston Villa a sua questão para ele poder então firmar esse novo vínculo com o clube. Por isso aquele otimismo em São Januário, né, quando se referia ao Felipe Coutinho, que aliás vai herdar agora a camisa 10, camisa que já foi do saudoso Roberto Dinamite e agora seguirá vestida pelo cria. Ao site oficial, o Coutinho deixou um recado sobre essa renovação. Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é minha casa, é o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros. Bom, ganha o Vasco, ganha o Coutinho, ganha o futebol brasileiro. A gente espera que ele não acumule mais esses problemas físicos que o tiraram, né, dos gramados nos últimos jogos e possa então ajudar o Vasco na sequência da temporada. Bom, vamos seguindo agora e falando do cancelamento amistoso que aconteceria amanhã em Natal, na Arena da Dunas, entre Vasco e Montevideo Wanderers. O Vasco, o clube uruguaio, emitiram uma nota agora no final da tarde comunicando a decisão. A decisão foi tomada diante do descumprimento contratual por parte das empresas responsáveis pela organização do evento, que não teriam honrado os compromissos assumidos, né? Além de deixarem de apresentar aí as garantias exigidas no acordo firmado entre os clubes. Cogita-se também que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não teria autorizado aí o pouso, né, do voo fretado pelo time uruguaio para estar em Natal. Isso, aliado a algumas outras decisões, levaram os clubes a suspenderem toda a programação e logística de última hora. Provavelmente vão ser tomadas medidas cabíveis na justiça contra esses transtornos. Infelizmente, o torcedor de Natal, né, estava ansioso para receber o Vasco, vai ter que se contentar aí com essa frustração. E é lamentável, né, já que muitas pessoas programaram viagem para assistir ao clube e com isso configura um total de desrespeito e realmente os responsáveis precisam aí sofrer algum tipo de punição. Seguindo agora falando de possíveis saídas. Hoje, como informou os companheiros do Globoesporte.com, o Vasco recebeu uma proposta de empréstimo do Sport Recife
pelo zagueiro Lucas Oliveira, que não tem sido aproveitado, né? Com o Fernando Diniz, então, vem ficando fora, inclusive, da lista de relacionados. A diretoria vascaína avisou o clube de Recife que toparia, inclusive, fazer esse negócio nessas condições propostas. E deixou a decisão nas mãos do zagueiro do seu representante, o Márcio Bittencourt. Portanto, eles estão avaliando essa situação e a saída do jogador está nesse ok para poder ser sacramentada aí. Lembrando que para a posição o Vasco já tem o João Victor, já tem o Maurício Lemos, já tem o Lucas Freitas e o jovem Luiz Gustavo. Isso sem falar no garoto de 16 anos, o Kaique Ferreira, que recentemente, né, assinou o seu vínculo profissional com o Vasco, válido até junho de 2028, ele que tem enchido os olhos do Fernando Diniz aí nos últimos treinamentos. Fechando o boletim de hoje falando de especulações. O Vasco vive a expectativa de trazer reforços para o setor ofensivo. O dia de hoje não foi diferente em termos de possíveis nomes. E um deles, o renomado Richarlison, atacante da seleção brasileira, que está no Tottenham da Inglaterra. Tudo começou após surgir uma notícia lá fora, dando conta de que o jogador não faria mais parte dos planos do clube inglês, com quem tem contrato até junho de 2027, e estaria disponível para ser negociado nessa próxima janela. Isso foi a senha para surgir aí especulações de interesse de clubes brasileiros em repatriá-lo, entre eles o Vasco da Gama. Amigos, já falei isso aqui, eu volto a falar. Interesse em grandes jogadores, o Vasco vai ter, claro, né? Só uma distância entre você ter um interesse e conseguir na prática consumar aí este interesse. Isso se aplica ao Richarlison. O Vasco sempre deixou as portas abertas para o jogador, que é vascaíno assumido. O Pedrinho tem boa relação com ele, o atleta acompanha o clube nas redes sociais. E um detalhe interessante, no final do ano passado, tá lembrado? Quando estava um zum aí de que ele poderia deixar o Tottenham, o Vasco, na figura do Pedrinho, procurou diretamente o jogador. Naquela ocasião, caso recebesse sinal verde para avançar na negociação, o Vasco tinha um plano aí arquitetado de oferecer ao Tottenham o mesmo modelo de negócio feito com Aston Villa, no caso do Coutinho, um empréstimo válido por 1 ano. Só que não rolou, os planos do atacante eram outros, era de seguir por lá. E a tendência, meus amigos, por tudo que a gente apura nos bastidores, é que o jogador siga no mercado internacional. Além do mais, o clube inglês está querendo grana, cogita-se aí que prioriza uma negociação em torno de 35 a 40 milhões de euros, isso sem falar no salário dele que está na casa aí dos 2 milhões de reais mensais. O Vasco vive uma situação financeira muito delicada, dificilmente vai vingar algo nesse sentido para agora. Acho que o torcedor não pode ficar aí criando esse tipo de expectativa nesse atual cenário. Inclusive eu tentei falar com os 2 representantes da nova empresa que gerencia a carreira do Richarlison desde o final do ano passado, mas eu não obtive o retorno sobre essa questão, sobre o futuro do atleta. Tendo algo, certamente eu vou passar para vocês. Mas a situação é essa, não é nenhuma novidade esse interesse do Vasco no Richarlison. Novidade seria se realmente o jogador fizesse questão de retornar ao futebol brasileiro. Antes de encerrar, bora falar de um atacante colombiano chamado Edwin Cetré, de 27 anos, que em 2024 chegou a ser cogitado por aqui, mas naquela ocasião divergências financeiras afastaram o jogador do clube Cruz Maltino. Jogador também de lado de campo. Hoje saiu uma notícia dando conta de que o Vasco voltou a ter interesse no jogador, já que o atleta não deve seguir no Estudiantes de La Plata. Bom, tem que apurar para a gente chegar aqui, né, e trazer todos esses detalhes. E pela minha apuração, meus amigos, até esse presente momento, nenhum interesse foi sinalizado pelo Vasco sobre esse jogador. Eu tive essa confirmação há pouco, falando com o novo diretor esportivo do Estudiantes de La Plata, o Agustín Alayez. Segundo ele, não houve nenhuma sondagem do Vasco, mas sim de outros clubes. E complementando essa informação, pelo que eu pude apurar lá na Argentina com colegas, o seu empresário vem oferecendo o jogador a outros clubes, já que o filme do atacante não está muito legal lá no Estudiantes. Ele andou extrapolando por lá numa folga dada pelo treinador, numa viagem que fez a Bariloche para esquiar na neve, e essa atitude não pegou muito bem entre os torcedores que o criticaram nas redes sociais. Ficou um pouco com o filme queimado. O Peñarol do Uruguai chegou inclusive a fazer uma proposta de empréstimo, mas o Estudiantes prioriza uma venda, já que quer recuperar parte do investimento feito em 2024 e também liberar aí uma cota de estrangeiros na equipe. Portanto, o foco do Vasco está em outras frentes. E provavelmente na próxima semana teremos novidades sobre atacantes em São Januário. Cogita-se que há negociações em andamento aí e a gente vai aguardar aí os possíveis nomes que vão pipocar aí nas próximas horas.
Tá tudo aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Aqui a apuração de verdade com todos os detalhes. Agora convido você para comentar embaixo do vídeo e interagir comigo, tá ok? Agradeço a sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.